Olá, colegas, amigas, amigos, bem-vindos ao Café Expresso com Minervini, é um dos serviços da Minervini Export Academy. Hoje nós vamos tratar um tema extremamente essencial para o pessoal que quer iniciar o seu projeto de internacionalização ou que já iniciou e quer fazer uma verificação se está exportando certo. Eu sei que o tema atual, o problema atual é o tarifaço do Trump, etc, etc. Mas a gente não pode ficar esperando o dia 1º de agosto. A gente sempre está esperando algo. Que tal a gente ganhar tempo e nos preparar para enfrentar ou dar a volta a eventuais problemáticas que nós vamos ter, esperamos que não, depois do dia 1º de agosto. Então o assunto é, vamos deixar de lado momentaneamente esse assunto. Nós, incluso da Minervini Export Academy, tivemos uma live, diria extraordinária, o último dia, com a Renata Graseschi, sobre os primeiros passos para enfrentar a atual situação. Mas, do outro lado, a gente não pode ficar parado. Então, nós temos que enfrentar o mercado diversificando, agregando valor, etc. O nosso tema hoje é como estruturar uma proposta de valor internacional do pitch ao contrato e como encontrar clientes no mercado. Essa é uma das perguntas que o pessoal nos faz mais. Como é que eu vou buscar clientes, parceiros no exterior? E nós vamos responder a essas perguntas. Nós temos o prazer e a honra de receber uma vez mais no nosso Café Expresso uma profissional muito talentosa, a Charmaine Alves. Charmaine Alves é estrategista internacional e CEO da CA Consultoria Internacional. É vice-presidente da Câmara de Investimento e Comércio Brasil-Panamá, especialista em diplomacia corporativa e comércio exterior, corredores bioceânicos, ed ela atua na internacionalização de empresas, alinhando logística, diplomacia e inteligência para gerar resultados globais. Além disso, Charmaine, parabéns pelo círculo diplomático de negócio que você teve a belíssima inspiração. Eu estou acompanhando constantemente o debate que vocês estão criando, então você está bem-vinda. Charmaine, antes de nós iniciar, para quem o pessoal que está assistindo pela primeira vez, nos dá, por favor, uma panorâmica sobre a tua trajetória profissional. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar para o seu público, para as pessoas que se interessam pelas relações internacionais, pelo comércio exterior, sejam profissionais, acadêmicos, né? E aqueles que tenham afinidades, áreas afins com a nossa temática, né? Bom, eu abri o CA Consultoria Internacional. Na época ainda trabalhava como CLT, eu trabalhava na diretoria da presidência de uma das federações aqui no Brasil, né, a Federação de Indústria do Mato Grosso do Sul, e uma das coisas mais trágicas que aconteceu fez com que uma das coisas mais maravilhosas poderia acontecer na minha vida, que de fato foi o advento do pandemônio que vivemos no ano de 2019, e o meu plano B, que era o que eu tomava como paralelo à minha CLT, se tornou o meu plano A. Então, houve uma debandada de mais de 700 demissões. Não sabíamos o que ia acontecer no dia seguinte, inclusive eu fui uma das pessoas em que disse lá dentro da empresa de que precisávamos entrar em lockdown e imaginar, né, uma situação tão extrema assim no Brasil. E assim foi feito, foi a melhor coisa que nós podíamos fazer até o momento. E eu fiquei muito feliz que, neste momento, eu acredito que o Brasil começou a tomar uma outra forma e um outro olhar, um outro prisma, quando se fala de mercados. Foi quando eu acredito que o Brasil começou a prestar mais atenção sobre a temática da globalização, não apenas das notícias, não apenas do modo de viver, das ferramentas que usamos no nosso dia a dia, mas principalmente entre os empresários, da possibilidade, da oportunidade imperdível de internacionalizar, seja seus produtos, serviços, empresas, né? Porque existem inúmeras formas da gente falar do que é a internacionalização. E por obséquio,
eu acredito que o assunto que a gente fala hoje foi uma das coisas principais enfrentadas no momento em que o Brasil resolveu se lançar, então, seus empresários, para o mercado internacional. Como é que eu me coloco, né, numa caixinha, num lacinho, enquanto empresário, empresa, para o mercado internacional? Por onde eu começo? Que propostas de valor eu tenho a oferecer? Como que eu coloco isso? Que embalagem eu ponho isso? E contratos? Como é que se faz contratos com o mercado internacional quando o brasileiro tem comumente apenas, até então, era o mercado doméstico, né? Então, eu acredito que aí foi uma guinada, obviamente, do meu negócio, justamente porque o brasileiro não sabia onde procurar sobre essas expertises, né? E cá estou falando com o senhor para o Academy. Ótimo, te agradeço. Vamos direto ao ponto. Então, primeira pergunta. Como é que nós poderíamos definir a proposta de valor internacional? E quais são os elementos que, na tua opinião, são indispensáveis, essenciais, para que a gente possa ser atrativo de interesse do pessoal que está do outro lado? Eu diria que a proposta de valor internacional é a forma clara, objetiva e estratégica com que uma empresa comunica o porquê um cliente estrangeiro deve fazer negócios com a sua empresa, né, com ela, e não com os seus concorrentes. Então, por que eu e não o do lado? Ela deve responder alguns requisitos, eu digo que tem 3 perguntas essenciais que o empresário tem de se fazer. O que eu ofereço, para quem eu ofereço o meu produto ou serviço, e por que isso é relevante para esse mercado. E os elementos essenciais para isso, né, para esse pacotinho, é a clareza de posicionamento. Então, o brasileiro agora tem uma tendência de tentar ser tudo para todo mundo. E eu tenho uma frase que quando você tenta vender para todo mundo, você não vende para ninguém. Você não comunica com ninguém. Você precisa ter um nicho, né? Para tal, a adaptação cultural e linguística, a depender do nicho, ela é diferente. Então, a clareza de posicionamento é muito importante. Traz o gancho da adaptação cultural e linguística, né? Benefícios mensuráveis, não só características técnicas. O meu produto é muito bom, é o mínimo. O produto tem que ser muito mais do que isso no mercado internacional. Então, estamos falando de mercados já competitivos. O seu não pode ser mais uma prateleira dos produtos ou da esteira de serviços das gôndolas estrangeiras apenas, né? Prova de performance é outra coisa muito interessante, muito importante, que obviamente vai demandar um certo investimento, mas eu acredito que planejamento é importante justamente porque ele está incutido lá. Os cases, os selos, certificações, depoimentos que você consiga ter, mesmo no mercado doméstico, já é um propulsor para o mercado internacional. E por último, eu diria que a consistência entre discurso e imagem de marca. Essas duas coisas elas têm que conectar. A adaptação do produto e do serviço juntada à estratégia cultural e linguística, ela está muito bem conectada com isso aí. Então, uma proposta internacional eficaz mostra o valor percebido pelo cliente, não apenas o que você, enquanto empresário, acredita ser valioso. Exatamente. Poderíamos dizer, primeiro, a adaptação da empresa, sucessivamente a adaptação do produto, e depois eu vou pensar o que eu posso fazer lá fora. Como você sabe muito bem, nós temos sido muito assim reativos, passivos, esperando consultas, esperando que... E depois tem gente que recebe consultas de muitos mercados e acaba diversificando excessivamente, $2.000 lá, 5.000 lá, 10.000 lá, e obviamente ele está administrando pedidos, não está gerenciando a internacionalização. Então, muito importante esse conceito de proposta de valor internacional. O pessoal lá fora tem que saber que eu sou bom em um determinado nicho de mercado. A gente não pode tocar todas as campainhas, nós temos que definir qual o nosso nicho. Muito bom isso. Agora, você imagina, eu sou uma empresa brasileira, estou trabalhando há 30 anos aqui no mercado interno,
tenho uma certa receptividade, porque a minha proposta de valor é aceitada, aí pensei de exportar. Fantástico. Por que eu tenho que mudar a minha proposta de valor que eu estou oferecendo para o meu mercado interno para o mercado internacional? Qual a diferença que você coloca entre essas duas propostas? De fato, existe uma diferença entre apresentar a nossa empresa para o mercado brasileiro, para o mercado doméstico, e apresentar isto para um cliente internacional. Essa diferença, eu diria que ela é brutal. No Brasil, muitas vezes usamos uma abordagem mais informal, detalhista, e muitas vezes eu diria que até um tanto subjetiva. No mercado internacional, é esperado um discurso mais direto, objetivo, com foco no resultado, dados e a confiança técnica também conta muito, né? Então, o cliente internacional, ele geralmente procura responder perguntas como: você resolve o meu problema? Você resolve o meu problema, você é útil e eu quero. Tem que ser útil. Se você é confiável, infelizmente, nós brasileiros temos um certo estigma no mercado internacional, justamente porque nós temos o tal do jeitinho brasileiro que não é bem-vindo em inúmeras culturas. E isso cola entre nós. Mesmo se tratando de América Latina, eu acredito piamente, por experiência, de que isso não é bem-vindo em outras culturas ainda latinas, né? Então, você é confiável? Aquela parte de selos, certificações, denota um direcionamento de confiança sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Por isso é interessante esse planejamento para esse tipo de investimento, né? E, por último, é se você tem estrutura para me atender. Não basta ser apenas um produto incrível que, de fato, eu precise, mas ele tem que ser viável. Se é possível, à medida da demanda do meu mercado, às vezes você está falando com um distribuidor, né? Ou a esteira final, seja o mercadinho, o empório, que seja, vamos falar de produtos aqui, né, de bens. Você tem essa estrutura para poder aguentar essa demanda? E é interessante a gente trabalhar também essa pergunta mesmo sobre produtos sazonais. Na sazonalidade, você ainda consegue arcar com o desejo do meu público, né? Então, a sua comunicação, ela precisa ser globalizada, com foco, de fato, na eficiência, no profissionalismo, na cultura do destino ao qual você está fazendo esse mercantilismo, né? Não basta só traduzir rótulo. Eu preciso adaptar o modus operandi, pode ser operação, e última das coisas, de fato, é o que se espelha num rótulo. Exato, grato. Na realidade, sim, particularmente no exterior, nós temos que oferecer muito mais soluções e menos produtos. Talvez no mercado interno a gente está acostumado à famosa pergunta: qual é o preço? Qual é o prazo? Quer dizer, estão vendendo mais produtos. Lá fora o pessoal quer saber de soluções. O que eu ganho comprando de você? Então a pergunta que a gente tem que responder é: por que alguém vai comprar de mim? E tem gente que ainda fala: bom, vai comprar de mim porque eu tenho preço e qualidade. E como você falou, obviamente, preço e qualidade já era. Preço e qualidade é o mínimo para você sobreviver no mercado interno. Tem que ter muito mais que preço e qualidade: inteligência de mercado, tecnologia, qualidade em termos de capacitação do teu pessoal. Tem que estar extremamente informado. Então, sem dúvida, a proposta que a gente faz no mercado interno, o pessoal tem que trocar de canal para nós contatarmos o mercado internacional. Dito isso, nós consideramos então o início do nosso contato com o nosso cliente, o pitch. O que é que não pode faltar no pitch para causar uma ótima impressão no nosso potencial cliente? Será que a gente está esquecendo alguma coisa? Eu acho que é importante a gente destacar aqui uma palavrinha em inglês que a gente comenta muito no Brasil, é esse pitch, né? Há uma certa confusão sobre o que de fato é o pitch.
Então, só para contextualizar, antes de eu entrar de fato propriamente dito, o que não pode faltar nesse pitch é que o pitch é uma apresentação que o cliente, que o empresário faz, né? Muito breve e concisa do seu próprio negócio, do seu produto, serviço, ou uma ideia, se você está tentando fazer a venda dessa ideia para investidores, por exemplo, e ela é geralmente usada para atrair, seja investidores, parceiros ou clientes, onde o objetivo é despertar o interesse e a curiosidade do público-alvo em um curto período de tempo. E, inclusive, a denominação é tão recente sobre o pitch de elevador, the elevator pitch, né? É uma apresentação curta e concisa, uma ideia justamente sobre isso, em que você consiga expressar em 2, 3 minutos. É exatamente o tempo de um sobe e desce do elevador. Dito isso, um pitch internacional eficaz, ele precisa começar com um impacto. Isso aqui precisa me prender, me chamar a atenção. É uma frase que resuma quem você é e o problema que você resolve. Por si só, uma vez que eu tenha interesse, eu consigo, então, melhorar. Vou definir agora, né, mas lapidar o pitch. Apresentar números é muito interessante, sejam números de crescimento, volume exportado. Ah, mas eu ainda não exporto. O volume interno disso que tem acontecido do seu negócio também é interessante. Diferenciais reais que você também traz. Trazer validações, quem é que já comprou, se tem selo, se tem certificação. Ah, não tem certificação, tem premiação, nem que seja nomeação, você não precisa nem ter ganho nada. Conectar com o cliente é outra parte fundamental onde deve conter esse pitch, que é mostrar que você estudou o mercado dele, de quem você quer vender. Isso por si só abre muitas portas, porque de fato você se interessa pelo mercado, há interesse genuíno sobre o mercado com quem você está conversando. E o fechamento, né? Fechar esse convite à ação. Você pode, eu geralmente, quando eu trabalho com a diplomacia corporativa, trago clientes meus nos eventos aos quais eu vou, porque muitos deles não podem ir, não têm condições ainda de estarem em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, eles me contratam para que eu esteja nesses lugares por eles, levando o portfólio deles, não obstante, se chama diplomata corporativo. Então, eu gosto de abordar como posso, uma frase, posso enviar uma proposta adaptada ao seu mercado? Isso por si só, puxa vida, você consegue, então, delinear sua esteira de produtos, de serviço para o meu mercado, especialmente a minha empresa, né? Então, isso é visto de muito bons olhos lá fora. De fato, isso no Brasil também acontece, mas eu acredito que nós não somos muito diretos a isso. E tudo isso deve ser dito no máximo 2, 3 minutos com essa clareza, seja ela uma clareza visual ou verbal. Para nós latinos é difícil ser sintéticos, ao contrário dos americanos, por exemplo, dos anglo-saxões. Muito importante isso que você falou. A gente não pode cair de paraquedas no mercado internacional. Eu tenho que mostrar para o meu interlocutor que eu já sei o que acontece no mercado dele, por várias razões. Primeiro, ele vai pensar: nossa, que interessante, ele gastou o seu tempo para se informar como é que anda o nosso mercado. A. B, o nosso interlocutor não pode blefar muito, porque ele sabe que a gente já sabe. No entanto, é que muitas vezes, obviamente, o teu interlocutor sabe muito mais de você, do mercado dele, porque você não estudou simplesmente o mercado. Então, esse é uma das tantas ferramentas que a gente tem que utilizar na nossa área. Estudo de mercado, posicionamento de mercado. Ok, uma vez então que eu já fiz um pitch fantástico, eu motivei o meu cliente, ele sabe que eu vou resolver o problema dele. Quais são os passos, como é que eu chego desde o pitch até uma negociação ou até finalmente um contrato? Quais são os passos? Certo. Eu diria que o caminho, ele consiste em 4 etapas. Obviamente você se implora, né? Mas dá para a gente aproveitar muito mais. A validação do interesse
com materiais adicionais. Então, se eu tenho um catálogo técnico, uma ficha de produto, vídeos, amostras, às vezes até a possibilidade de poder ter a oportunidade de prova naquele exato momento. Então, uma cliente minha, por exemplo, que ela trabalha com produtos cosméticos. Minimamente o sachê de um lenço umedecido, por exemplo, diferenciado, você não precisa entregar o pacote inteiro, mas ter isso como uma prova concreta da eficiência, da característica, de tudo aquilo que você vendeu no pitch, ele representado materialmente ali para você, no caso de produtos, obviamente, né? E a gente precisa também ter essa preparação anterior ao momento que você apresenta para o potencial cliente. O catálogo técnico, por exemplo, tem que estar de acordo minimamente com... Existem padrões internacionais de como isso é apresentado. Não é simplesmente um documentinho de Word, você coloca uma figurinha, faz um textinho sobre aquilo ali. Não é bem assim, né? Obviamente, isso já torna uma característica, uma roupagem mais profissional para uma negociação estruturada, que seria o segundo tópico, né? Com uma proposta formal, onde você traz ali valores, prazos, os incoterms, quais são as condições às quais você está inclinado a trabalhar, né? Você trabalha assim, Textworks, então isso tudo já tem que estar muito bem alinhado. A confirmação da viabilidade logística, documental e legal, obviamente, isso é muito importante, e a formalização via contrato internacional. Aqui na CA, a gente orienta sempre o cliente a não fechar nada só por e-mail, se possível, né? Obviamente, às vezes a gente se encontra, mas depois cada um vai para um canto, no caso de uma feira internacional, por exemplo. Então, o uso de documentos formais, de traduções, às vezes, muitas vezes, traduções juramentadas, quando necessário, ter cláusulas específicas, assessoria jurídica especializada, um contrato, ele será lido e muitas vezes, a depender da cultura, você fará esse contrato em mais de 2 mãos, 4 mãos, 6 mãos. Então, depende de que país você está pretendendo e preterindo, né? De acordo ao estudo de mercado que previamente você já deve ter feito, como isso se sucede, né? É diferente de os Estados Unidos, por exemplo, como o senhor bem citou. Eles querem o mais rápido possível, dada a conveniência, a viabilidade e gostar, né, daquilo que foi prometido e foi testado, o mais rápido possível ser fechado. Então, tomar cuidado aí com essa parte de especificações de especialização jurídica, né? Isso é muito importante ter em conta. Meramente você já deve ter isso como base e padrão, né? Nos seus processos de exportação. E aí, cada qual cultura, o volume, nem sempre todo o teu catálogo vai, de fato, ser exportado, isso tudo já tem que estar meramente adaptado para que, em cima disso, seja mais fácil você fazer só certos ajustes, entendeu? Não perde tempo, ninguém perde tempo, porque a negociação é muito rápida. Exato. Isso também contrasta com a nossa forma latina de fazer negócio. A gente gosta muito mais de falar e muito menos de preparar uma documentação completa. Particularmente com os anglo-saxões, é extremamente importante estar muito bem documentado. Não vale dizer, dá uma olhada no meu site www, etc. Nós temos que mostrar dados e temos que mostrar que nós estamos extremamente informados no mercado dele e, obviamente, naquilo que a gente está oferecendo. Aqui entramos no famoso tema das diferenças culturais. Se eu pensar italiano e vier ao Brasil, estou errado. Se eu pensar brasileiro e vou nos Estados Unidos, estou errado. Eu tenho que me colocar, como se diz, no sapato do outro, como pensa o outro, então, de maneira que haja uma sincronia, uma química entre eu, exportador, e você, potencial cliente. E tem gente que diz, bom, eu falo inglês, então fantástico, posso exportar, ou eu adoro viajar, então posso exportar. Obviamente, estamos muito longe da realidade. Bom, Charmaine, em prática você já adiantou um pouco esse tema, eu tinha me marcado um outro tema, os cuidados comerciais e jurídicos
fundamentais desde o contato inicial até o fechamento do contrato. Algo para acrescentar? Tem alguns cuidados importantes que devem ser tomados, e um dos primordiais, eu acredito que brasileiro tem a tendência de, quando resolve querer fazer isso sozinho, e tem muitos ainda que se aventuram a fazer isso sozinho, né? Eu vou exportar, não vou contratar ninguém, meramente para me orientar, né? Fazer uma mentoria com quem de fato sabe fazer. Os incoterms, a definição de incoterms adequados, quando não feito, gera gastos, multas, um tanto quanto expressivas, principalmente quando a gente fala de iniciação de processo de exportação, né? Sempre mais oneroso, vamos assim dizer, o investimento inicial, porque eu não estou fazendo grandes volumes, a maioria começam em testes, né? E quando eu não tenho ainda uma carteira exportadora, obviamente, esses volumes ainda são muito tímidos, os retornos ainda são muito tímidos, né? Então, você não quer contar com uma cartinha, né, da Receita Federal na sua casa, no caso aqui do Brasil. Escolher moeda e forma de pagamento seguras é muito importante. Eu vejo que o brasileiro, nesse quesito, ele ainda é muito amador. Ele é amador porque ele ainda pensa sobre plataformas Wise, PayPal, às vezes Nomad, para poder fazer recebimentos de pagamentos internacionais. Uma das formas em que a gente trabalha muito bem aqui no CA Consultoria Internacional, é que nós incentivamos o exportador a trabalhar em cima do risco Brasil, porque se existe independência das condições econômicas e políticas do nosso Brasil. Não entrando na seara, mas é uma realidade nossa, sempre foi assim. Sempre é muito bom a gente pensar em dolarização do nosso patrimônio. E quando a gente fala sobre os empresários, a gente também tem que pensar a dolarização do nosso negócio. Então, existe formas de você profissionalizar e também de se garantir em cima da parte fiscal e tributária mesmo, assim como também ter o outro lado da ponta, da mesa, em que você condiciona melhores formas e mais flexibilidade de pagamento do seu cliente para você. Né? Então, eu estou falando de corretoras, de bancos internacionais, onde você trabalha com esses endereços offshores, mas você escolhe o quanto da quantia daquilo que você faz de faturamento de nacionalizar a moeda. Então, se uma operação, por exemplo, teve uma entrada de US$ 10.000, eu envio a forma de pagamento através dessa corretora ou desse banco, por exemplo, se a parte da minha operação está dolarizada, está muito fácil eu usar, então, este banco para poder fazer esse pagamento. Se a minha operação tem parte interna, eu não faço os US$ 10.000 passarem por toda a taxação fiscal e tributária, vindo para um banco como o PayPal, o Wise, essas plataformas que são apenas braços da esteira financeira, né? Eu posso escolher, não desses 10, eu quero 5.000 dolarizado, né, em dinheiro nacional. Então, toda essa tributação, ela vai incidir em cima daquele valor que você escolhe nacionalizar. Isso não é evasão fiscal, né, que fique muito bem claro isso, até porque se você tem residência fiscal no Brasil, você precisa declarar o que você tem, né, de movimentação internacional, mas a taxação só serve em cima daquilo que você nacionaliza. Incluir cláusulas de responsabilidade, entrega, força maior e resolução de conflitos, como arbitragem internacional, as câmaras internacionais de comércio estão aí para isso também, ou os advogados e suas partes. Cláusulas de hardship, por exemplo, é muito importante, ainda mais no momento global em que nós nos encontramos, né? Isso traz, de fato, a possibilidade de você flexibilizar a venda e a forma de pagamento, mesmo quando a gente trabalha nessa volatilidade do dólar à margem do real, né? Verificar essas exigências regulatórias do país de destino, fitossanitárias, fiscais, etc. Às vezes, algumas certificações de produtos específicos. Eu vou para a União Europeia e tem um produto da área de bem-estar, né, cosmética, você tem certificado CE,
Isso é importante também. Documentar é tudo, desde as propostas até o contrato, com as assinaturas digitais, né? Válidas internacionalmente, são possíveis. Então, a falta desses cuidados, ela pode gerar uma perda financeira e, principalmente, reputacional. A reputação é não ter nem como se erguer novamente para que você consiga fazer o seu fluxo de caixa. Então, tem que tomar cuidado aí nesses 5 pontinhos aí que eu disse. Exato. Pegando um gancho daquilo que você falou no início da tua fala, que o pessoal não quer saber de mentoria, não quer saber de consultoria, pega a maleta e viaja, tentando de exportar. Eu sempre trato de sugerir às empresas, quando você está iniciando a exportar, você tem um alto custo de inexperiência. Então, que tal você se preocupar muito de fazer um ótimo produto, primeiro preparar a empresa exportável, depois preparar um produto exportável, e devido que lá fora tem um montão de coisa que você ainda não sabe, mas tem gente que sabe porque só faz isso, consultores, empresa de gestão de exportação, comercial exportadora, tradings, etc. Que tal você separar as atividades em duas? Você se preocupa da produção, homologação, certificação, etc. E alguém que faz isso há uma vida te trata essa parte. Mas isso vai me custar quanto? Vai te custar muito menos dos erros, dos prejuízos financeiros, de perder a cara muitas vezes, etc, etc. Então, esse que é um tema difícil para ser transmitido, porque o pessoal pensa no custo externo, mas não pensa no custo escondido. Eu recentemente fiz uma newsletter exatamente sobre isso. Tem custos evidentes, no uso Incoterm certo, o pessoal te devolve o produto, o pessoal não está capacitado, você vai na feira errada, etc, etc. E nos custos ocultos, que tem um montão, quando você poderia reduzir isso muito com uma estrutura externa. Esse também que tem faltado. Por exemplo, nos Estados Unidos, se usa muitíssimo as empresas que chamam Export Management Company, empresa de gestão da exportação. E na Itália, incluso está muito em voga, muito em moda, usar o Temporary Export Manager. Você está iniciando, pega alguém de fora, não assume ninguém com toda a problemática depois de pessoal, benefício, mandar embora a companhia. Ele te transfere a tecnologia de como você exporta. Você vai subindo, vai aprendendo e depois te pode ajudar, incluso, a admitir um export manager permanente na empresa. E isso sai muito mais barato que os erros, as pancadas que a gente recebe no mercado internacional por ter a inexperiência. Mas, infelizmente, como você sabe muito bem, não é fácil. Outro tema. Uma das perguntas que a gente tem frequentemente é: como é que eu faço para buscar clientes? Aí tem a gente que vai no GPT e coloca: me dá 10 nomes de importadores de vinho no Canadá, ou vai no Google, ou vai em qualquer coisa. Claro que, digamos, hoje em dia a inteligência artificial, a informática, obviamente, te dá uma ajuda, mas você tem que saber mais do que ele. Você tem que saber em que direção você vai tomar. Então, claro, existem instituições de apoio ao comércio internacional, nacionais, de fora, e uma série de plataformas. Como é que você sugere aos teus clientes? Se alguém te pergunta, como eu faço para buscar clientes no Eu exterior? digo que você a gente responde? não pode se apoiar unicamente no chat GPT da vida, né? Eu acho isso muito arriscado, não fazemos isso. Mas não é uma ferramenta a qual você ignora, muito pelo contrário. Eu acredito que ela é um meio de lapidação, inclusive, da forma como você pode usar a sua linguagem para comunicação às plataformas principais ou aos eventos principais, os quais você deve estar presente. Por exemplo, existem, eu posso dizer que existem plataformas B2B. Então, a gente está falando de business para business. Dependendo de importação ou de exportação, o Alibaba ainda é válido,
o Global Sources, o Connect Americas, o Compass. Outra coisa que brasileiro eu vejo que ainda não tem cultura e quando vai acha que é passeio, são as feiras internacionais e rodadas de negócios, né? O brasileiro não entende como uma feira internacional. Você não vai a uma feira internacional. É completamente diferente. Você não vê tudo de uma feira. Quando você vai para negócio, você faz um pente fino anterior, justamente para entender o que é a feira, para quem é a feira e a expectativa do que você tem a feira versus a sua própria enquanto empresário. E dali você consegue elencar quais são os potenciais stands interessantes para você conversar, trocar ideia e, quem sabe, rolar uma venda, né? Minimamente você fazer um aquecimento de contatos novos, né? Rodadas de negócios, sejam elas presenciais ou virtuais, vendedora anterior. Essa semana mesmo eu tive um pessoal de plataforma de estudo de mercado e eles gostariam de entender como é que eles entravam no mercado internacional para poder fazer soft land de empresas internacionais no Brasil, por exemplo, já que o estudo deles é de mercado interno. Então, olha só, outra vertente, né? Uma empresa brasileira fazendo captação de outras empresas. Trabalhar com eles foi bastante interessante, porque eu falei para eles, se vocês já estiverem em feiras internacionais, e eles olharam para mim, mas eu sou de serviço, isso não é mais comum de produto? Levo engano. Muito pelo contrário. A via é praticamente muito parecida, né? Só o final que é diferente. Cada qual tem sua especialidade, né? Câmaras de comércio, entidades binacionais, são lugares muito interessantes para você ter um panorama de uma lista, praticamente, de quem possa ser os seus clientes, né? Então, uma aproximação com câmara de comércio, uma vez que dentro das câmaras de comércio estão lotadas algumas empresas que têm a pretensão de exportar. Ele fala assim, Câmara do Panamá, por exemplo, eu estou com interesse de fazer captação de empresas que têm interesse no mercado brasileiro, ou eu tenho interesse de exportar para o mercado panamenho. Você, por acaso, teria nomes, empresas que estejam interessadas nessa ideia de negociação que eu tenho? Então, a possibilidade deles te fornecerem. Redes internacionais, eu diria da plataforma do LinkedIn, a gente usa como brasileiros, desculpa ser taxativa, mas nós muitos cursos colocamos currículos lindos, mas, de fato, o Globo não usa o LinkedIn como o brasileiro usa. Muito pelo contrário, eles estendem aquilo como uma plataforma de firmar negócios, aquecer contatos, fazer parcerias, encontrar sinergias, e não expressamente que eu estou ingressando ou concluindo, né? Dali você consegue encontrar grupos profissionais, networking global é importante. Então, estar na internet, como pessoa física e como pessoa jurídica, são duas coisas completamente diferentes. Eu passo muito tempo na internet, mas eu não estou rodando dedinho e nem mouse vendo comentários, muito pelo contrário. O fato de você fazer isso e sobre as plataformas e os nichos, os grupos, os fóruns específicos onde você acredita que possa ter potencial compra e venda sobre o seu negócio, é importante e demanda também seu conhecimento. O posicionamento seu, enquanto empresário, tem muito a ver como você também projeta a sua empresa para esses potenciais clientes. Isso, volto lá atrás, traz também um viés de criar confiança sobre você, confiança sobre a sua operação. Você está demonstrando conhecimento a respeito. Você traz outros viés, os quais são possíveis serem debatidos e refinados. Então, isso é muito interessante, é muito importante. Consciente, eu diria, né? Muito impulsiva do dedo e do mouse. E o inbound marketing internacional, que é a gente ainda trabalhando com conteúdo, né? Conteúdos SEO em inglês, em espanhol, no site, atrai leads qualificados, isso é trabalho de
Como é que você está se projetando? Você tem site? Como é que te encontram no site? É um nome desse tamanho ou você, de fato, é fácil de te encontrar, né? E, claro, nada substitui um planejamento estratégico para saber qual mercado buscar e com que discurso, né? Então, tudo começa com esse estudo de mercado, onde te querem, para depois você moldar como você se apresenta nessas várias facetas possíveis, né, de estar nesses mercados globais. Grato, Germaine. Algo para complementar? Sim, sem dúvida, uma ferramenta muito útil é a participação de feiras e rodada de negócios. Rodada de negócios, eu pessoalmente tenho participado de algumas como participantes, digamos, e tenho coordenado umas 7 missões, 7 rodadas de negócio. Infelizmente, muitas vezes a rodada de negócio se transforma em um passeio disfarçado, porque não é bem organizado, do lado de cá e do lado de lá. A. B. Se leva pessoal em feiras, rodada de negócio, pessoal que, porém, não foi preparado antes. Que adianta você levar numa feira, numa rodada de negócio, pessoal que nem sequer fez a lição de casa. Outro tema. O pessoal pergunta, como é que eu encontro clientes? Pela minha experiência de gerente de exportação, eu costumo sempre dizer, claro que demora mais, mas trata de buscar parceiros e não simples compradores. Porque comprador hoje te compra, amanhã um chinês oferece 10% a menos, te deixa e nem tchau te fala. Agora, parceiro é outra coisa. Senta ao redor de uma mesa e vocês estabelecem um plano de trabalho. E o teu alter ego num outro mercado, e o teu braço direito no mercado, será depois o parceiro a te buscar os clientes. Mas o cliente, se você busca compradores e ele simplesmente silenciou, nem respondeu à tua oferta, não é que você vai perguntar para ele por que você não comprou, qual é a taxa de importação, quanto você está ganhando, pois se apura, ele não trabalha grátis, mas custa muito menos, ele vai te dizer, cuidado que está entrando o concorrente, cuidado que o pessoal está pensando de aumentar a taxa sobre o A e não sobre o B. Quer dizer, é tentar de abordar muito mais parceiros e menos compradores. Obviamente, para nós brasileiros, que a gente ontem já é curto prazo, imagina então pensar para buscar parceiro. Essa é a nossa grande dificuldade. A gente busca comprador porque eu quero vender ontem, amanhã está tarde. E isso obviamente não funciona. Na área exportar é o grande tema. Primeiro eu tenho que construir uma base de informação, tem que estar informado, e tem que, se eu não sou capaz de fazer isso, eu tenho que buscar uma assistência na parte de comunicação. Porque se eu fizer uma má comunicação, o tiro sai pela culatra. Então, eu tenho que fazer exatamente, eu tenho que estar visível na rede, mas visível não ficou. Uma rede fantástica, mas não é para dizer eu fui promovido, eu fiz o curso de não sei o quê, é para criar um network. E você tem que dar muito conteúdo. Grato por isso. Você, pela tua experiência, quais são os erros que você tem? Eu tenho visto vários pelos meus 45 anos, mas você também tem muito chão, tem muita estrada feita no chão, né? Que tipo de erros mais comuns vocês têm visto? Existem 2 erros que eu acho que são tanto quanto clássicos, que é a abordagem genérica da tradução. Para que eu preciso de um tradutor ou de um internacionalista que sabe idiomas? Coloca no Google Translate e está tudo certo. O Google Translate ele ainda peca com a dificuldade de trabalhar regionalismos. Ele não tem cultura estratégica, né? É que nem tentar fazer o de fora tentar fazer sobre o Brasil, imagina, né? Você acredita que Rio Grande do Sul é igualzinho o Sergipe? Não. A mesma coisa a qual eu preciso me referir em dadas regiões é usada de formas completamente diferentes. E que, infelizmente, o Google Translate não consegue discernir as diferenças. Então, deve-se tomar muito cuidado em não ser tão genérico, mesmo quando você
está levando o seu produto para uma região muito específica. Catálogo ruim ou inexistente. A maioria do brasileiro não tem um catálogo, ele não tem um portfólio, né, dos seus produtos e do seu serviço. Normalmente, mesmo que você esteja numa reunião online, a pessoa vai conversar com você, você vai passar o seu pitch, ele vai trazer algumas particularidades do qual ele gostaria que o seu produto, o seu serviço tivesse no mercado interno dele, e aí ele vai te perguntar, pois bem, no final dessa nossa reunião você me encaminha então o portfólio, e a pessoa não tem. Como que faz isso? Não tem uma organização de produtos lá com os seus escudos, né, que são as dos produtos, meramente um valor já estipulado, padrão da mercadoria, né, a qual você já está comprando, até para o cliente poder estimar em cima do teu produto o custo, o faturamento, uma margem de lucro, porque ele também tem que ver qual a viabilidade dentro do mercado dele mesmo, para quem ele tem de clientela final, se o seu produto vale a pena ele ter ou não é de visual. A maioria também não tem insight, porque no Brasil a vitrine das lojas tem se tornado o Instagram. Só que no mercado global não é Instagram, não é esse tipo de plataforma. As pessoas te procuram por um site. Ah, Charmaine, mas eu trabalho com serviços e eu tenho humanizado meus serviços nas plataformas digitais como o LinkedIn, o Instagram ou o Facebook, por exemplo. Não importa. Eu mesma sou procurada através de mecanismos SEO, que eu já comentei aqui, que devem estar muito bem alinhados com o que duas empresas de Portugal, uma outra da Suécia. Eu te encontrei através da internet. Eu digitei consultor internacional, Brasil, e você estava na primeira página. Então, isso é muito importante, você ter um site, porque as pessoas não procuram de forma informal. O brasileiro, novamente, tem aquela estrutura muito informal. Não entender o perfil do comprador estrangeiro é outra dificuldade. Então, tudo do não entendimento do perfil do comprador estrangeiro. E falta de paciência. O brasileiro tem um medo de encarar uma mesa de uma rodada de negócios, seja ela presencial, seja ela virtual, mas quando ele chega, faz o seu pitch, demonstra o produto, e aí, bora exportar esse negócio? Tem que acontecer na semana que vem, no mais tardar, e não é bem assim. Eles querem vender já no primeiro contato, sem não ter confiança. E eu acredito que essa é uma problemática que nós temos dentro do nosso mercado doméstico. Isso não é percebido nos valores de compra e venda. Você precisa esquentar o teu contato, de fato ter um relacionamento com esse contato, ele esquentando cada vez mais, ao passo que é irresistível não fazer negócios com você. Eu quero, então, o seu produto. A partir de você, há um desejo em cima do produto, em que, quer queira, quer não, todos nós queremos ter pertencimento sobre aquilo que nós colocamos a cara quando somos a ponta final, o cliente. Somos nós quem representamos aquele produto. Então, isso tem que estar muito bem alinhado. De fato, a atlética é um pentáculo, não é uma corrida de 100 metros. Ótimo. Também complementando algo, assunto de tradução. Eu criei uma pasta no meu computer, traduções mal feitas, mas tem centenas. Eu sempre digo, gente, o tradutor tem que ser em carne e osso. Alguém que conhece muito bem o idioma. O teu idioma é o idioma do teu interlocutor. Porque tem um monte de tipo gírias, por exemplo, que é impossível você traduzir. E isso, obviamente, causa uma mal impressão, um catálogo, um website, algo na rede muito mal traduzido. Sim, o nosso bendito problema do curto prazo. Eu tenho um produto, custa tanto, quando você vai me comprar? Momento, eu tenho que mostrar primeiro para ele o que eu fiz na vida, quem comprou de mim, quais são as minhas referências, porque tem que, qual é a solução que eu estou oferecendo. Então,
eu digo sempre que, além de paciência que você citou, produto, profissionalismo, paciência e perseverança. E isso está longe da nossa forma de pensar, porque a gente quer as coisas para ontem. Continua faltando ainda a bendita cultura exportadora. Ainda não temos a tal da cultura exportadora. Como é que qual é a fórmula que você utiliza para saber se a tua proposta de valor internacional será atrativa ou menos no mercado internacional? Quais são os critérios para avaliar se você está no caminho certo? Eu diria que tirar o rei da barriga do brasileiro é muito importante e vestir a humildade. Enviar um pitch para um parceiro internacional e pedir feedback real é uma das melhores estratégias que você pode ser e ter, né? Fulano, eu tenho um produto assim, assim, assado, nós andamos conversando sobre isso. Eu gostaria de saber o quanto isso está alinhado para o potencial, quando eu estou falando com o distribuidor, por exemplo, para aonde você pretende distribuir. O que dá para a gente melhorar, diante, obviamente, da essência, né, de fato, de um produto, de um serviço ao qual você deseja exportar. Você ter essa conversa franca, essa transparência, ela é absurdamente cativante. Você acaba de tirar e riscar aquela, por conta do jeitinho brasileiro, que tudo dá para... a gente resolve dessa forma, informal, como sempre, que é um problema. Participar de rodadas de negócios simuladas é muito importante. Para tal, é necessário que você tenha uma pessoa a qual te direciona, como nós havíamos comentado aqui, o senhor muito bem colocou. A necessidade que as empresas têm de partir de um mentor, né? Elas passarem por uma mentoria minimamente. Se ela não quiser que ela seja assessorada, tenha um consultor que me dá aqui, que deixa que eu faço, quando é o cliente que deseja fazer, ele meramente tem que estar instruído com isso, né? Então, dá para fazer salas de simulação. Eu sou o cliente XYZ, do país XYZ, e eu estou olhando o teu portfólio e gostei desse produto. Fale mais sobre ele. Pitch days também são interessantes serem feitos, a depender de situações. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar numa rodada no Brasil mesmo, com outros brasileiros. E o brasileiro também não consegue conversar com outro brasileiro. Outro brasileiro, olha só que contraditório, né? E eu cheguei para poder fazer um pitch de elevador mesmo. O que você estava fazendo ali, Charmaine? Era um pitch de elevador que eu precisava vender o CA, Consultoria Internacional, para outras empresas, a uma oportunidade que estava se abrindo, está se abrindo, né, no mercado de uma região específica, né? Quando eles olharam para mim, falaram assim, nossa, mas esse pitch está muito profissional, eu preciso marcar com você uma reunião agora. Você tem já ainda essa semana? É esse tipo de feedback que você deve ter quando você abre a boca para poder falar do seu produto, do seu serviço, do seu negócio. Testar campanhas segmentadas em redes sociais é outra. Mesmo que você não consiga estar presencialmente, não é a sua cara, o seu rosto, mas quando você consegue usar um flyer, por exemplo, do seu serviço, um flyer onde está estampado também a sua linha de produtos, essa segmentação em redes sociais é bastante interessante. Você faz um trabalho muito bem embasado com o Facebook Ads, o LinkedIn também é possível você fazer isso. Ali você delimita, quando você sabe muito bem o que você vende, para quem você vende, e o que esse produto consegue transformar, essa é a palavra, fica muito mais fácil você, então, estipular quem são as pessoas, personas, empresas que devam ver o seu produto quando ele está vinculado a esse tipo de ferramenta, né? Aí, assim, a gente consegue, outro ponto, fazer a avaliação das taxas de retorno, do engajamento, de pedidos de proposta, pedidos de reuniões, o quanto delas você consegue filtrar, inclusive, para fechamentos reais, né? Então, o feedback do próprio mercado é o melhor termômetro, e ele exige essa abertura para ajustar e, obviamente, evoluir.
Exatamente. Sobre o assunto de negócio presencial, com alunos, tipo de curso MBA, etc., eu separava duas turmas e dizia: você vai negociar com o japonês, você com o alemão, você com os estadunidenses, ou com o americano. Então, para verificar se eles estavam usando a abordagem certa, obviamente, abordar um japonês e abordar um americano são dois planetas diferentes. O japonês, talvez, na 15ª vez, vai te perguntar o preço. O americano, ele te dá 10 minutos para você contar tudo. Então, isso era interessante, hora de negociação. E eu acho muito, assim, uma pena que, se as diferenças culturais são responsáveis por mais de 70% dos fracassos nas negociações, porque esse tema não é muito mais estudado, não é muito mais encarado, mesmo nas escolas, nos vários cursos, etc. E, para finalizar, tudo isso que você falou e que nós falamos ao longo do nosso bate-papo, seria suficiente no início. Se uma empresa está iniciando, está pensando em exportar, seria suficiente umas 2, 3 horas de alguém de fora que te faça uma avaliação da tua preparação, se você está pronto ou não e quanto te falta. Pronto. Das duas, uma. Ou alguém te fala: olha, não te falta nada. Fantástico. Ou ele ou ele. Para você corrigir esse tiro, você tem que fazer assim, assim, assim. Isso leva, sei lá, claro, dependendo do tamanho da empresa, mas não leva muito tempo. Mas você imagina as economias que a gente poderia fazer, os erros que a gente poderia reduzir, se no início você faz essa avaliação para quem está iniciando hoje. Obviamente, para quem já iniciou faz muito tempo, é importante que ele uma vez para na vida para dizer: mas eu estou exportando, certo? Mas o pessoal não se faz essa pergunta. Só depois, bastante na hora H, quando a coisa está aqui. Que pena. A manutenção preventiva custa muito menos da manutenção corretiva. Mas o mundo vai assim. Estamos com um tempo muito curto. Algumas sugestões sobre a nossa identidade visual, sobre a marca, a rotulagem. Será que isso é atrativo? O que você sugere para o empresário? Marca e os materiais de apresentação, eles impactam nessa percepção internacional. Importa muito, porque a confiança começa antes mesmo da primeira conversa. Eu vou pegar você, ou eu vou olhar um informativo teu antes de sentar e conversar com quem está por trás do produto, do serviço ao qual eu estou tendo a intenção de fazer negócio. Então, um site mal feito, um catálogo mal diagramado, ou uma apresentação sem clareza visual, elas passam. De longe você consegue perceber essa imagem de amadorismo. Mesmo quando o produto é excelente. Às vezes, quando você não tem essa preparação, você põe tudo a ruim. Então, não entra no mercado global achando que o meu produto por si só vende porque ele é lindo, porque ele está super comprovado, tem trocentas certificações, mas se um site mal feito e um catálogo mal diagramado, nem isso está existindo, você não consegue ter essa clareza, o seu produto de fato não vai vender. Eu tenho o pé atrás, ele não me traz confiança. Não há profissionalismo nisso. Então, eu imagino que se você cuida do seu produto assim, imagina como é que você vai cuidar de mim dependendo dele, né? Do seu produto e do seu serviço. A identidade coerente com o público-alvo, você tem que ter esse cuidado. De novo, você está falando da tradução de uma estratégia de cultura. Isso não pode ser negligenciado jamais. E o profissionalismo visual e técnico, né? Existem, a depender do nicho, do produto, do serviço, do negócio que você tem, as cores importam, o local onde os slogans estão importam, a frase tem mais elegância,
fontes e cores que transmitem mais lógica, mais raciocínio, ou sofisticações, algo mais despojado, informal, não desleixado. Depende de que roupagem, ao propósito que você tem da sua proposta, você queira, então, dialogar. Imagem é tudo. Eu gosto de trazer para os clientes da CA, né, que a gente sempre diz, a imagem da sua empresa, ela chega antes de você. A imagem da sua empresa é feita para que você consiga, então, concretizar um contrato. Exatamente. Mas ainda na era da comunicação, se você não faz uma comunicação decente, você não existe. Se você não está no internet de uma forma decente, você não existe. A, B, como você falou, o pessoal, antes de comprar o teu produto, primeiro vai ver como é que você está na rede. E quando você vai se apresentar para ele primeiro compra você. O que quer dizer compra você? Você tem que mostrar que você está informado, que você sabe comunicar, que você está pensando como pensa ele, cultura de negociação. Então, infelizmente, está faltando tudo isso. Charmaine, temos que correr. Última pergunta. Eu não quero exportar, eu quero me internacionalizar. Estou pensando grande. Como é que você me sugere uma proposta de valor que possa ser digna da palavra internacionalização? Exportar é fácil, internacionalizar é um pouco mais complicado. Olha, um conselho que eu trago é não tente parecer internacional. Seja internacional na sua essência. E para tal você precisa de preparação. Então, humildade também para aprender esses processos, com estrutura que advém da humildade de aprender por causa do que você empenha, que é se preparar, e com consistência, porque a paciência será demandada. Você não decide hoje, preciso galgar novos mercados. Vou contratar o senhor Minervini e a Charmaine para poderem fazer a minha internacionalização. Internacionalização, ela pode ser várias coisas. Importar, exportar, fazer uma joint venture, uma parceria internacional, fazer seu produto aqui, entregar para um distribuidor lá, ou para um centro de distribuição. Vixe, tantas formas, né? Então, isso tem que estar muito bem estudado, e, de fato, ela vem da preparação qual você, enquanto empresário, percebe que é necessário, né? Cria uma proposta clara, valide com esse mercado, construa essa reputação. Reputação é tudo. E caminha com estratégia. De reputação, eu trago aqui um exemplo. Tem uma cliente que ela conseguiu entrar em um dos mercados mais difíceis. É o mercado de cosmético capilar, onde ela é. E de médicos dermatologistas tricologistas, ou seja, aqueles que têm a expertise específica, né, para o cabelo, o couro cabeludo, todas as doenças e também a saúde de prevenção capilar. Uma cliente dela é russa e uma outra romena, olha só, dois mercados que a gente diria hoje, né, na razão da geopolítica praticamente impossível. Isso é justamente para falar para você que você está comendo moscas, que só está ainda pensando. Então, procurar essa mentoria justamente para te orientar e direcionar. E essa cliente tentou fazer por conta, antes de chegar até mim, uma exportação para a Romênia. Essa cliente dela na Romênia veio para o Brasil e já era a terceira vez que levava uma mala cheia dos produtos. Uma vez passou, segunda vez passou, a terceira vez, quando essa cliente dela chegou na alfândega no país dela, ela foi parada e precisou se explicar o que eram aqueles produtos, mesmo que ela tivesse toda a documentação bonitinha, mas não tinha o certificado. Então, quais são os perigos disso quando eu falo de reputação? Porque uma vez que isso aconteça, é chamada a atenção de quem está importando o produto, ou seja, dessa cliente dela que estava levando essa mala. Se for uma segunda vez, isso tornar-se ao que o ordenamento alfandegário local determina que é recorrente,
a própria empresa da minha cliente pode ser autuada, e isso acaba com a reputação dela. Então, financeiro eu digo que a gente pode recorrer, agora a reputação, você já está tentando se projetar no internacional, você já vai começar ruim, a ponto de ruir tudo aquilo que você construiu aqui, não. Então, não negocia isso. Então, exportar não é só vender para fora, é de fato se transformar a ciência. Resumindo em uma palavra, cara Charmaine, muito mais profissionalismo e muito menos improvisação. Eu estou preocupado com o horário que nós temos tirado muito tempo aos nossos ouvintes, então precisamos fechar. Bom, eu acho que, Charmaine, a gente transmitiu uma mensagem essencial, oportuna, colocamos de lado o que está acontecendo nesses dias, independentemente daquilo que acontece, a gente tem que estar preparado. Não podemos ficar esperando. No Brasil, a gente sempre espera por algo. Vamos começar a colocar a casa em ordem. Depois, vamos ver o que acontece em casa. Preparar a lição de casa. Então, eu acho que essa mensagem é muito, muito útil, seja para quem está iniciando e seja para quem já iniciou e talvez não pensou tudo isso que nós acabamos de intercambiar ideias. Bom, Charmaine, nós da Minervini Export Academy te agradecemos muitíssimo, muito valiosa a tua participação. É sempre um prazer te receber. E lembro para quem está nos ouvindo de vocês acessarem no grupo WhatsApp de Minervini News para vocês estarem ao tanto dos nossos programas, dos nossos serviços, dos nossos eventos. Nós vamos ter mais e mais café expresso, aulas, mentorias, etc. Incluso com a nossa amiga Charmaine, que é uma nossa colaboradora. Charmaine, grato, muito, muito grato. Uma boa para você, ainda é dia, sim, para mim são 3 da tarde. Ainda bom dia para você. Agradecemos ao nosso editor Márcio, que nos acompanhou durante todo esse tempo, e espero te ver quanto antes. Para vocês, ouvintes, muito, muito grato por acompanhar. Até mais.